Paulo amado, bom dia, graça e paz, tudo bem? Passando aqui para deixar um registro, um texto para a sua reflexão, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Esse texto nos ensina acerca dos dons espirituais. E em um tempo tão complicado, tão difícil, a igreja tem se envolvido com tantas coisas. Deus também tem levantado, eu entendo isso, que tem levantado pessoas para estar dentro do Congresso Nacional, como deputados e outros homens, de uma forma assim maravilhosa, e até eu entendo. E Deus tem usado de misericórdia com a sua igreja, mas a Bíblia nos relata que Paulo, ele cita em alguns textos, como Timóteo, no livro de Timóteo, 1 e 2 Timóteo, ele fala que nós devemos estar orando pelas autoridades constituídas por Deus, que são constituídas por Deus. E esse é o nosso objetivo. Mas a Bíblia nos diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, que a igreja também tem estado desprovida. De que desprovida? Tem estado assim com a deformidade espiritual. Porque lhe falta ferramentas essas que trará crescimento à vida da igreja. E esse crescimento só se dá quando nós procuramos buscar as melhores ferramentas. A Bíblia diz que Jesus, ele subiu o cativeiro, ele morreu e deu dons aos homens, ele deu talentos à igreja. E a igreja está sem adorno. Nós temos vivido um tempo de muitas campanhas, muitos votos, muitos propósitos de riqueza, de prosperidade, propósitos de grandes desafios diante do mundo que estamos vivendo, desafio da casa própria, desafio para o ganho da sua empresa, construção da sua empresa. Eu não sou contra nada disso, é bíblico. Mas a igreja tem que entender que Deus quer nos usar por intermédio dos seus dons. E o projeto de Deus é que uma alma salve outra alma. Jesus, ele te salvou e me salvou para que você possa salvar outra alma. No livro sagrado, na Bíblia, nas Escrituras, a Bíblia nos diz que nós somos casa de Deus, morada de Deus, edifício de Deus. Paulo faz questão de mostrar que nós somos esse povo adquirido, comprado pelo sangue do Cordeiro. Então, quando João escreve no Evangelho de João, capítulo, se eu não me engano, é 15, versículo 16, eu não estou lembrado agora a referência, mas diz assim, que Jesus diz assim: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Então essa escolha não foi minha, foi de Deus. Então, para que produzamos fruto, e esse fruto também é ganhar almas, é levar o ID de Jesus. Tá? Então Paulo diz assim, que a igreja de Corinto era uma igreja bagunçada. Os irmãos tinham os dons de Deus, todo mundo tinha dom de revelação, profecia, ministérios, palavras, ciência. Ela estava adornada de muitos dons. Mas alguns estavam brincando com os dons de Deus, com estes dons. Eu sei que tem pessoas que são desorganizadas concernente a dons espirituais. E alguns até têm dado lugar às suas emoções e profetizam e prometem ministérios, diz que Deus vai dar ministério, vai dar isso, vai dar aquilo. E alguns, sem nenhuma capacidade psicológica, emocional, têm condições de assumir um ministério. Que são pessoas nécias, pessoas sem nenhum preparo espiritual. E tem pessoas aí que estão consagrando, até pastores, obreiros, e aí tem colocado aí nesse mundo aí e tem trazido muito escândalo na igreja. Então são pessoas despreparadas, sem um preparo emocional, sem uma base teológica,
E isso tem destruído a igreja. Eu, como conhecedor das Escrituras, estudante da teologia, né? Então, nós lemos lá que no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, ele diz assim, ó, que a igreja de Coríntios era a igreja que estava numa carne, numa baderna, acerca dos dons. Mas eu quero dizer a você que, apesar dessa baderna toda, a igreja de Coríntios, ela tinha qualidade de uma igreja viva, porque nela habitavam os dons da graça de Deus. Alguns até bagunçavam, mas estava no caminho de uma igreja que, acerca de talentos ou de dom, Paulo estava instruindo como usar, então ela estava viva. Só precisava colocar em prática o conserto, a organização. E hoje nós estamos vivendo um tempo que a igreja não se preocupa mais com esses dons. Está se preocupando mais em alguém ganhar sua casa própria. E as pessoas não vão mais à igreja em busca, tá, de um enchimento. Quando eu falo vai à igreja, é um lugar onde se reúne. Alguns têm escolhido ficar em casa com a sua família. Ele não vai, né, a um convívio de pessoas, porque alguns acham que pastores são mercenários. Existe um mercenário, que pastores estão destruindo a igreja, porque não tem verdadeiramente um compromisso com a obra. E existem pastores e pastores. Jesus disse que o mercenário, tem um texto no livro de João que diz assim: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Quem é aqui? É o diabo? Não, isso aqui é um mercenário, é o falso pastor, é o falso mestre, falso doutor. O livro de Judas diz que são nuvens negras levadas pelo vento, que enganam o rebanho. Nós sabemos que nós temos igreja nesse porte, nessa condição. Mas Jesus disse que pela minha doutrina nós vamos conhecer quem é de Deus e quem não é, quem me segue e quem não segue. Então, amados, eu sou pastor há uns 30 anos aí na fé, e eu lhe digo uma coisa, né? Eu estou tentando ser pastor, todos os dias, cada vez mais tentando ser um pastor. Mas hoje em dia nós temos aí apóstolos, tanta manifestação de ministérios que é esquisito. E o comportamento e a conduta da igreja tem levado a igreja a viver uma igreja pelo emocional. É muitos métodos, G não sei o que, G, é tanta coisa. Paulo escreve, irmãos, no livro de Filipenses, no capítulo 4, se a gente for ler lá, ou se quiser ler todo, leia. Ele diz assim que ele vem dizendo o seguinte, ele fala assim, que o que é bom, o que é honesto, o que é de boa fama, nisso pensar. Mas não é porque você começa a colocar métodos dentro da igreja e esquece do melhor, que é os dons de Deus. Ficam crentes anêmicos espirituais, sem uma condição nenhuma de discernir a vontade de Deus para a sua vida. Tá? Então o texto diz aqui, do capítulo 12, olha o que Paulo diz acerca dos dons. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, tá? É necessário, não vamos ser ignorantes acerca dos dons. E ele diz assim: vocês sabem que quando éramos pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos do mundo. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes tipos de manifestação de ministério, mas o Senhor mesmo, ele diz. E há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Preste atenção. E diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito
visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Preste atenção. Essa palavra de sabedoria, as pessoas não buscam a sabedoria. Salomão, quando ele toma posse como rei, Deus coloca ele, o que ele pede a Deus? Senhor, me dá sabedoria, para que eu possa conduzir este povo. Veja só, o dom da sabedoria. Salomão buscou, estudou demais a sabedoria, para conduzir o povo. E esse é o nosso objetivo, é um dom maravilhoso. Não quero dizer que todos tenham todos os dons em si mesmo. Não, pode até ter, eu não sei. Cada um tem a medida de fé que Deus propôs a cada um e deu. Mas cada um tem o seu talento. Mas é que é raro hoje em dia você encontrar uma igreja provida de dons espirituais, né, que mantenha a saúde, o bem-estar da igreja. E Paulo diz, né, o dom da sabedoria. Que coisa linda! Louvado seja Deus. E ele diz mais, e há diferentes tipos de dons, ministérios, mas o Senhor mesmo diferente de forma de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos, né? Então, é pelo bem comum da igreja que esses dons têm que haver, está em nós, né? E outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Gente, são dons maravilhosos, dons do conhecimento. E outro, a fé. Você não vê mais fé, aquele dom extraordinário no meio da igreja. As pessoas vivem, eu vejo alguns pastores aí no grupo de igreja, eu sigo alguns pastores, e eu vejo os pastores trazendo resposta a pessoas que dizem ser fiéis, são crentes, perguntas absurdas. A igreja tem estado desprovida dos dons de Deus. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 2, 42, que a igreja permanecia na doutrina, no ensinamento da palavra. E eles permaneciam na comunhão. Pessoas que vão para as redes sociais perguntam ao pastor, é pecado você desejar o marido da vizinha, do irmão, da irmã? E são coisas loucas. São coisas que estão, são pessoas que estão desprovidas da graça de Deus. Então, são pessoas que vão à igreja para tentar resolver os seus problemas, entendeu? Emocionais. Então Deus, pela sua misericórdia, Ele precisa estar alimentando a igreja com seus dons. E a igreja, ela precisa ser ornamentada pelos dons de Deus. Então, quando Paulo diz que há diversidade de dons, esse ministério, esse dom do conhecimento, o dom da fé, esse dom é para ser usado de forma comum no meio da igreja, para a edificação da vida da igreja, os irmãos. Se você tem o dom da fé, é necessário. Não se vê mais dom de fé na igreja, se vê dom de emoções, de movimento. As pessoas criam movimentos. Hoje tem um grande movimento pentecostal, mas nesse meio às vezes não existe uma provisão divina assim de dons, tá? Existe atuação de mistérios, não sei de quê, mas não existe a revelação desse mistério. O irmão fala língua estranha, né? Deus deu o dom de línguas estranhas. A Paulo diz aqui que há diversidade de dons, e muitos falam língua estranha, há diversidade de ministério, no sentido de você falar variedade de línguas estranhas, e as pessoas falam línguas estranhas, mas cadê a interpretação? A igreja está desprovida da graça divina dos dons de Deus. É os dons de Deus que nos dará sucesso também, gente. Sucesso sem discernimento. Discernimento de espírito, ele diz aqui também. O dom do discernimento. Os dons espirituais faz necessário estar na vida do crente. Que você não tenha todos, mas pelo menos um dom da graça de Deus precisa estar em você. O dom da fé. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse dom da fé. O dom da salvação. Tem gente que nem o dom da salvação, o dom da salvação ele tem, que é o dom que Deus deu. Então tem pessoas que estão
desprovida de conhecimento das Escrituras, dos dons de Deus. Então, gente, é o seguinte, eu quero dizer a você que pelo mesmo Espírito, né? Paulo diz que pelo mesmo Espírito há outro, o poder para operar milagres. Tá? O poder para operar milagres. Esse dom tem que ser manifesto na vida do cristão, do crente. E hoje, quando alguém, Deus usa alguém em algum milagre, alguma situação, as pessoas caem para cima da situação de uma maneira, porque estão tão desprovidos, não estão acostumados a ver milagres e não habita dons na vida dele. A presença do Espírito de Deus tem sido algo assim, racionado, um negócio controlado, porque não vive uma vida de relacionamento, de comunhão com Deus. Então o dom de milagres tem que habitar na vida da igreja, na vida de alguém. Quando eu falo igreja, na vida do corpo de Cristo. Então a igreja precisa estar provida, tá? Do dom de milagres, porque muitas pessoas estão dentro da igreja doentes. E o milagre precisa acontecer na família, né? Na vida das pessoas que estão dentro da igreja. Jesus se preocupava com vidas, curar vidas, transformar vidas, libertar vidas. Milagres precisam acontecer, tá? Então, o milagre precisa acontecer, o dom da vida precisa acontecer. Então, Jesus, ele fala algo muito interessante. Ele fala algo muito interessante, usando Paulo aqui. Os dons de cura, pelo único Espírito, né? O outro tem o dom da profecia. Existe uma manifestação, não existe mais, o tempo dos profetas acabou. Mas existe o profeta de Deus. Gente, existe o profeta de Deus, que traz a palavra rema, uma palavra revelada, uma mensagem divina. A Bíblia nos diz, lá no livro de João, capítulo 16, eu não vou dizer o texto, tá? A Bíblia nos diz que o Espírito de Deus, ele será o nosso guia, o nosso conselheiro, nosso ajudador, nosso orientador. E vocês vão fazer coisas maiores, porque ele vai estar. O Espírito de Deus, eu estarei convosco. O Espírito de Deus, Jesus, vai estar em nós. Jesus, ele chega a dizer, no livro de João 14, 23, aquele que me ama será amado do meu Pai. E ele faz questão de dizer, será amado do meu Pai. E aquele que guarda os meus mandamentos, a minha palavra, nós viremos para ele e faremos nele habitação. Faremos, está no plural. Deus não quer você vivendo uma vida ignorante, uma vida acerca das coisas de Deus, acerca dos mistérios. O Espírito de Deus habita na vida daquele realmente que lhe dá prioridade a buscar os melhores. Paulo disse, buscar os melhores dons. Gente, a gente busca carro, a gente busca casa, a gente busca tudo, menos os dons de Deus. Nós oramos pelo filho, Jesus salva meu filho, Jesus cura minha família, Jesus liberta minha família, Jesus. A Bíblia nos diz que outros, pelo mesmo Espírito, o dom de discernimento. Se eu buscar o dom do discernimento, eu vou saber que tipo de doença, enfermidade, o que está acontecendo na minha casa. E aí eu fico buscando para Jesus fazer acontecer, e eu como altar de Deus, casa de Deus, morada do Senhor, fico lutando sozinho. Cadê as armas? Paulo chega a dizer, escrevendo as cartas aos Coríntios, 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 4, tá? Ele vai dizer, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. O que é uma fortaleza? É isso aqui, ó, gente, ó. A mente está vivendo aprisionada por aquilo que ela realmente tem alimentado. E que tipo de alimento, como você e eu temos nutrido a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, nossa alma, porque nossa alma precisa ser de Deus, porque a alma que peca morre. A alma é o centro das emoções,
Essas emoções precisam estar dominadas pela graça de Deus. Então aí às vezes não fica só, a gente ora pela família, ora pelos nossos filhos, mas não temos o dom do discernimento para entender que tipo de ação, que tipo de espírito, que tipo de situação, o que está acontecendo na vida do nosso filho, da nossa filha, nossa esposa, do nosso irmão, amigo, parente, todo mundo, e a gente não sabe. Não sabe por quê? Porque nós não buscamos o discernimento das coisas. Isso é um dom de Deus. A igreja está desprovida, a igreja está anêmica, a igreja está, infelizmente, vivendo aquilo que a Bíblia nos diz. Por aumentar a iniquidade, o amor de muito vai cada vez mais se esfriando. Amados, olha o que o texto nos diz. O dom do discernimento Deus dá a outros, e de espíritos e a outra variedade de línguas, como eu falei, variedades. Dons espirituais, são coisas maravilhosas, são dons maravilhosos, são dons extraordinários. Batismo no Espírito Santo, complicado, se vê em poucos. A igreja precisa entrar novamente àquela mesma vida da igreja de Atos dos Apóstolos. Não tem igreja nenhuma nos dias atuais que seja modelo da igreja de Atos. Tá? Tem igreja que pessoas vão aí, que ela só se preocupa em invocar o demônio e expulsar ele. Só isso. Conversar e bater papo com o diabo. E eu não sou jornalista, eu não sou para estar entrevistar demônio. Temos que expulsar os demônios. Quando ele tentava falar, Jesus expulsava. Quando ele piscava sua boca, saia da vida dele. O único demônio que se manifestou foi o gadareno, que Jesus diz a ele: qual o teu nome? Ele: somos muitos, uma legião. Sai dele, nada de conversa. Permite entrar, vá lá, saia. Não é porque Jesus fez uma vez, duas, que você, toda vez que o diabo vai se manifestar, você vai entrevistar Satanás. Gente, quem tem que estar nos entrevistando, a gente temos que estar sempre nos pés do Senhor, pedindo orientação. Eu não tenho que estar entrevistando a Satanás, o que ele vai fazer quando nós vivemos a palavra. O diabo, quando ele para a tentação ali no deserto, diz a Bíblia que ele se afastou por um tempo, mas ele continuava tentando. O demônio é mais inteligente que você, do que eu. Uma vez eu fui orar por uma pessoa, e o inimigo da nossa alma, ele se manifestou na vida da mulher. E ele veio diante de mim, um pedaço de pau grande, eu disse: eu te repreendo em nome. Ele caiu de joelhos, me lembro até hoje. E ele começou a falar e disse: eu sou mais inteligente do que vocês. Eu tive lá, eu conheço tudo, eu sou inteligente, sei como. Ele começou a dizer, e eu disse: eu não estou lhe perguntando nada, não quero saber quem é você, saia da vida dele, dessa mulher. A mulher foi liberta. Foi uma permissão de Deus para que ele falasse, tá? Quando o gadareno se manifesta, ele diz: vieste nos atormentar, ele saia dele. Algumas coisas ele falou, Jesus, isso não é entrevistar o diabo. Tá? Bom dia, paz, querida Geisa. Então, meus irmãos, esse é o momento que eu tirei para fazer, esse momento para compartilhar com vocês essa palavra, essa reflexão, é para o crescimento e para a saúde e o bem-estar do crescimento nosso espiritual. E Paulo diz: outros, variedade de línguas, e ainda outros, interpretação das línguas. Existem muitas pessoas que falam a língua dentro da igreja, tem muita gente preocupada em falar a língua, mas se eu falo língua estranha, eu vou contaminar um ambiente com a graça de Deus. Você vê que tem pessoas que falam a língua estranha que você não percebe, não sente nada, é carne. Porque quando alguém se manifesta falando em línguas estranhas, o ambiente fica
gostoso, a presença de Deus, ela causa uma libertação, porque é o Espírito de Deus nos inspirando em língua estranha a falar. É algo extraordinário, tá? Então, queridos, essa manifestação, muitas das vezes, acontece, e até acontece ali por um tempo. Mas o foco não é a língua estranha, o foco agora é a interpretação. Eu preciso da interpretação, o Espírito de Deus. Nós precisamos buscar esses dons para a gente saber o que está acontecendo no nosso meio, que tipo de ação está acontecendo no nosso meio, para o crescimento nosso. E eu preciso da interpretação, e eu tenho que buscar esse dom de interpretação. Gente, mas isso tem que ser com fé, tem que ter a fé e a obediência. Se você não tiver, não vai adivinhar. Peça a Deus. Tá certo? Então a gente precisa da interpretação. Você não vê mais isso na igreja. É uma raridade. Um dia desse, Jesus me usou em línguas estranhas e me deu a interpretação. Os irmãos ficam assustados, porque nunca viram aquilo. Por que eu estou falando isso? Porque eu parei, um certo tempo, de me preocupar com os dons de Deus, e me preocupava só em estar atrás dos irmãos, para ir para a igreja, para fazer, porque a senhora se afastou, dando uma palavra de automotivação, sabe? E muitas das vezes, irmãos, aquela palavra, ela vai fazer efeito. Mas o povo as pessoas estão com problemas, muitas das vezes, problemas espirituais. Entendeu? Há momentos que o problema é espiritual. O discernimento não existe. Quando a pessoa está com um problema espiritual, a palavra, ela vai entrar, mas ela não vai. Você precisa primeiro pedir ao Senhor que Ele dê a interpretação daquele momento, que tipo de espírito está agindo na vida da pessoa. Eu preciso da interpretação. Nós precisamos. Isso adora a igreja, isso cresce a igreja. Se tiver um descrente, ele vai entender se Deus está nesse lugar. Quando o discípulo no dia do Pentecostes, o Espírito desceu, eles falavam, tinha muita gente de muitos países, muitas cidades ali, né? E cada um naquela festa. E quando Deus ele agiu, você vê que a língua estranha manifestou, mas cada um falava no idioma de cada povo que estava ali presente. E vidas foram salvas. Deus usou eles nos idiomas, e eles sabiam, e foram salvas as pessoas. E Paulo diz que a diversidade de dons, de línguas estranhas, dos anjos, dos homens. Então eu preciso do dom da interpretação. E Deus tem que usar alguém dentro da igreja. Nem todos podem ter o dom de interpretação, mas alguém precisa ter. Então a igreja precisa estar adornada dessas coisas maravilhosas, que é os dons, né, espirituais. Não se fala mais assim em dons espirituais, né? Não se fala mais. É complicado. Não se ensina mais. Então eu preciso buscar os melhores. Paulo diz que eu tenho que buscar os melhores dons. Mas eu preciso ter vida no altar, comunhão com Deus, relacionamento com Deus. E tem pessoas aí que vivem uma vida que só misericórdia, e vive profetizando besteira, falando bobagem, condenando a si próprio. Eu tenho que ter cuidado com isso. Todas essas coisas são, ele diz assim, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, né? Pelo único Espírito, e ele a distribui individualmente a cada um como quer. Está vendo? Precisa ser distribuído a cada um assim, de forma maravilhosa, como ele quer. Então eu quero convidar você a fazer nesse momento uma reflexão em você mesmo. Você tem deixado os talentos de Deus, os dons espirituais agir na sua vida? Porque o mesmo dom que opera na sua vida pode te dar uma solução. O Espírito de Deus, ele fala de muitas formas.
muitas formas, mas é por intermédio do dom. O dom precisa ser manifesto em nós. Então, queridos, e Ele dá individualmente. Então, eu quero dizer a você que você nessa manhã, né, esse tempo que passamos aqui na presença do Senhor, o que é que você acha? Você acha que você tem algum dom na sua vida? Ou você tem estado preocupado com a sua saúde, a saúde de A e B e C? Se faz necessário orar pela saúde das pessoas. Não é só orar, eu preciso ter o dom. Eu preciso chegar lá e colocar a mão e dizer assim, Jesus disse, vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder das trevas. Tá? Jesus mandou ir, expulsar demônios, curar enfermos, né? E ressuscitar mortos. Então, eu quero nessa hora, tá, deixar para você, para a sua meditação esse texto. Tá? Então eu quero que você compartilhe esse vídeo com alguém. Sentem, veja realmente se você está nessa condição. Se Deus tem para você, se Deus tem na sua vida algum dom que isso precisa ser manifesto. Quando nos reunir, Paulo diz no livro de Filipenses, ele traz, quando vos reunir, tem salmo, tem hinos, tem louvor, tem dons de Deus, tem talentos, tem tudo para ser manifesto. E as pessoas se reúnem para fazer fofoca, falar da vida dos outros, problema do país, a crise. Gente, é momento de despertar e de nos envolvermos com os dons da graça de Deus. Eu quero deixar um abraço para você, tá? E esse momento de reflexão sobre os dons e a graça de Deus. Tá? Deus abençoe, fale mais forte no seu coração e que você deixe esse dom. Que bom você chegar na casa de alguém, vai evangelizar, vai falar do Senhor, entrar na casa da pessoa e o Senhor te mostrar assim, ó, pelos dons de Deus, aquela pessoa está assim, com um raio-x, e em nome de Jesus você ora e a doença vai embora, e aquilo cria em você o quê? Um fogo ardente, um avivamento, uma graça extraordinária. Aquilo muda a sua vida e muda a vida de pessoas. Mas não é só orar. Deus, Ele quer que você ore. E para que esses dons eles se manifestem, você precisa ter uma vida de perdão. Como, pastor, esses dons vão ser manifestos? Vamos ver se você não está com o coração, um problema, amargura, sentimento ruim de pessoa do passado, uma vida, tá, envolvida com os problemas da sua casa. Você se envolve tanto com os problemas da sua casa, com o seu estresse, com os seus problemas, que esquece do dom de Deus e você sofre. E aí as pessoas, se é de receber bênção, vai receber seus estresses. E toda vez que você vai conversar com ele, você só fala problema. Então, quando você fala um problema, a pessoa fala um problema que você estende as mãos e Deus resolve, e Deus dá o direcionamento. Nossa, isso é maravilhoso. Mas é preciso estar na presença de Deus. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Tá? Até o próximo vídeo. Nós vamos estar falando dos dons e da graça de Deus. Tá? Dos efeitos dos dons de Deus em nossa vida. Deus abençoe. Forte abraço a todos. E que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde.